Meus irmãos, hoje vamos dar início, a nossa aula de hoje trata justamente sobre a política na história da igreja. Então, basicamente hoje faremos uma passagem geral na história da igreja e tiraremos disso alguns princípios ou algumas consequências práticas para o ensino no que diz respeito à política, né, segundo a Bíblia. Então, no início aqui a gente vai pensar, já fazer um pulo, né, de Atos dos Apóstolos, a gente já vai para o quarto século da história da igreja, no começo do quarto século, porque em geral, entre Atos dos Apóstolos e 313 depois de Cristo, nós temos várias perseguições no Império Romano contra a igreja cristã. Então, imperadores sucessivos, de forma sistemática ou de forma localizada, perseguiram e resistiram à igreja cristã. Nesse inteirinho, a igreja também enfrentou questões sociais e questões teológicas importantes, internas e externas, e para até assumir sua identidade. Mas ocorre que em 313, com a conversão do imperador Constantino, é promulgado o Edito de Milão. Por esse edito, o Império Romano não mais perseguiria as religiões, né? Não haveria mais perseguição religiosa. Dentre essas religiões, a cristã, que à época já tinha crescido muito em número de membros, ganha a sua autonomia, né? A sua autonomia, ou pelo menos a sua respeitabilidade dentro do Império Romano. E permite-se que o culto da igreja cristã também se estabeleça naquele contexto. Ocorre que o imperador Constantino, ele disse que teve uma visão em que ele de fato teria sido convertido por Deus. Há muita controvérsia se isso de fato aconteceu ou não, ou se era só uma jogada política, mas o que é importante é que o imperador Constantino, ele tentou dar uma certa estabilidade para o Império Romano e ele passou a proteger e a prestigiar a fé cristã. Deriva dessa época o momento em que a igreja cristã se aproxima bastante do Império. Então, 12 anos depois desse edito de Milão, já em 325, a gente tem um concílio de Nicéia, em que vão se discutir questões teológicas e o imperador está presente. Então, a relação entre igreja cristã e Império Romano começa a se estreitar. Teve boas consequências e também teve consequências ruins dessa aproximação. Mas o fato é que, nesse momento, a igreja cristã começa a ganhar, de fato, um prestígio e uma proteção do Império Romano em detrimento de outras religiosidades. À época, os pais da igreja, que eram líderes espirituais da igreja, que faziam debates teológicos que se dividiam entre apologetas e os polemistas. Então, eles faziam defesa da igreja cristã em relação à teologia e também do seu papel dentro do Estado romano, de que os irmãos, né, não deveriam ser perseguidos. A igreja cristã não deveria ser perseguida porque não havia motivo para isso. Então, os polemistas foram aqueles que fizeram um combate direto a essa noção de perseguir a igreja cristã gratuitamente. E ali eles defenderam a igreja cristã. Ocorre que dos pais da igreja, além dessa defesa cristã, a gente pode perceber também um pensamento social importante se desenvolver nesse momento. E que alguns pais da igreja começam a apontar o caráter social do ensino cristão. Então não era só uma reforma espiritual, mas também era uma reforma social que a igreja cristã promovia. Então exemplos como que aconteciam, que os pagãos viam que quando havia pestes na época, né, que não tinha cura e matavam-se aos milhares, os cristãos eram um dos únicos povos ou grupos que estavam juntos àquelas pessoas que estavam morrendo em meio àquelas pestes. Então, isso serviu para a apologética, a defesa da igreja cristã no seu aspecto social também. E os pais da igreja formularam essa teologia, né, do engajamento cristão na questão social e política da igreja, a sua participação na sociedade romana. E aí, desses pais da igreja, nós temos o mais destacado, que é Agostinho de Hipona, o mais conhecido, que escreveu, dentre várias obras, uma bastante conhecida, que é a Cidade de Deus, em que ele fala que existem duas cidades. A cidade que são, na verdade, dois amores para Agostinho. A cidade do amor à carne, ao pecado, e a cidade do amor a Deus, do temor a Deus, da tentativa de fazer a vontade de Deus. E para Agostinho de Hipona, nenhum ser humano pode participar das duas cidades. Isso é uma coisa importante. De que ou você tem um coração inclinado para a cidade de Deus, ou você tem um coração inclinado para a cidade da carne. Então você não pode, digamos assim,
ser inclinado à cidade da carne e ao mesmo tempo ser inclinado à cidade de Deus. Então, Agostinho passa essa linha bastante importante, né, dividindo aquilo que seria a preocupação da igreja cristã, né, na sua espiritualidade, e a preocupação do Estado na sua temporalidade. E isso faz com que haja uma relativização do poder temporal. Então, o Estado, ele fica relativo, porque o Estado, ele não vai ser mais visto como sendo uma entidade que pode ser totalizante, né? Que é vista como sendo redentiva, que vai ter um papel de divino, né? Então, o imperador, ele é visto como um ordenado por Deus, mas o poder dele é relativo à soberania de Deus. Então Deus é soberano, estabeleceu a sua vontade, e o poder temporal dos homens é passageiro, é precário, né? E dessa forma, Agostinho, ele meio que rompe com essa noção de que o Estado romano poderia ter esse poder tão absoluto sobre as outras esferas da sociedade. E aqui é um detalhe importante que chama a atenção, é de perceber que o que Agostinho está apontando para os cristãos é o seguinte: se vocês são de fato cristãos, vocês vivem na cidade da carne, mas com o coração na cidade de Deus. E aí vocês só são estrangeiros. Vocês não participam, e aí não participam no seu sentido na convivência do pecado da cidade da carne. Bom, seguindo, né, o que acontece é que um século depois, aproximadamente, já no final do século V, há a queda de Roma. Então, povos bárbaros, né, que eram aqueles não romanos, invadem Roma, destroem Roma, né, e conquistam Roma. E isso traz um período de instabilidade política muito grande, porque Roma até então tinha um poder muito absoluto sobre as esferas da sociedade. Nesse momento não vai ter. Na verdade, esses povos bárbaros, eles invadem, mas eles não têm uma organização cultural, não têm uma organização social robusta ou sofisticada para poder substituir o Império Romano. Na verdade, são vários povos, né, que invadem em determinadas localidades na Europa e destroem e conquistam o povo romano, mas não conseguem uma integração. E aí o que acontece? A essa época, o papado romano, o papado, né, de Roma, aí vamos pensar aqui, o bispo de Roma, melhor dizendo, já está tomando aquela coisa de que se desenvolveria como sendo o papado, como sendo um bispo proeminente em detrimento de outros bispos da igreja. E aí nós vemos esse processo desde o segundo século, né? Desde Irineu, que era um pai da igreja, uma defesa de que houvesse bispos que tivessem força para a união da igreja. Então tinha uma preocupação também social, né, e teológica na época. Mas o que acontece? Entendendo assim, né, pelo ensino de Irineu, muitos pais da igreja e muitos começaram a defender o seguinte: olha, o bispo de Roma, ele tem essa proeminência por conta da sua sucessão apostólica de Pedro. E aí o que acontece? Ele já começa, ao passo que o Império Romano está sendo destruído, aos poucos o Papa, que é o papado, começa a surgir, né, o bispo de Roma começa a surgir com muita força. E aí tem um papel importante a essa época, que é a seguinte: o Papa, ele exerce uma certa proeminência, né, uma certa liderança em detrimento de outros bispos, para trazer uma noção de cristandade, porque o Império Romano estava caindo, mas o papado estava forte. E aí os valores cristãos, na cultura, na vida espiritual, nos valores morais, adentram a sociedade. Então aqueles povos bárbaros que não tinham uma noção cultural, uma noção social mais abrangente, tem em si incorporados elementos cristãos, né? Tem na sua cultura incorporados elementos cristãos. E isso faz com que você comece a formar uma cristandade, uma noção de um cristianismo mais total, né? Que envolve a espiritualidade, envolve a vida social, a vida cultural, a vida moral, a vida ética de toda a sociedade. E aí isso se consolida muito fortemente em 800, quando Carlos Magno, ele é consagrado rei, né? Ele recebe a coroa do Papa, e aí você tem uma aproximação estreita entre o papado e o imperador, né? Que na verdade ele estava tentando trazer, o Carlos Magno tentando trazer aquilo, o brilhantismo, né? a era áurea do Império Romano para ser o momento de governo. E nesse momento então nós temos um cristianismo como ordem política e civilizacional. A gente tem que lembrar que a sociedade era muito dedicada à agricultura, era uma sociedade eminentemente rural, feudal, e que dependia, sim, de um poder, de certo modo, concentrado para algumas demandas. E nesse momento o cristianismo, ele se aproximando
do Império Romano, possibilita que o cristianismo assuma pautas, ou pelo menos um papel muito importante na ordenação política e civilizacional daquela sociedade, formando essa noção de cristandade, né? E só que com o tempo, quando a gente vai vendo a história da igreja, né, a história secular, enfim, nós vemos o Papa, o imperador, entrando em muitos conflitos. Então, às vezes, o Papa estava submisso ao imperador, que é chamado de cesaropapismo, ou vice-versa, né? Às vezes o Papa se colocava sobre o imperador. Então, isso se sucedeu ao longo dos séculos na Idade Média, né? Então, e aí houve sempre uma relação muito complicada entre Estado e Igreja nessa época. E Tomás de Aquino, que foi um dos mais destacados teólogos da Idade Média, aí no século XII para o XIII, escreveu uma obra monumental, né? E aí uma das coisas que ele defendia é de que a sociedade tem várias esferas. E essas esferas, elas devem seguir uma noção de subsidiariedade, né? Em que as esferas, elas têm competências específicas e o Estado, ele adentra naquilo que essas esferas não conseguem dar conta. Mas aí o detalhe de Tomás de Aquino era o seguinte, de que a autoridade política do imperador era relativa ou muitas vezes submetida à autoridade do Papa. Então Tomás de Aquino defendia de que, apesar de entender o Estado como sendo subsidiário para as outras esferas, isso é importantíssimo, isso que eu estou dizendo, para a modernidade, né? Aquilo que calvinistas desenvolveriam depois. Apesar de ele defender isso, ele defendia de que o Estado se submetia à igreja, e a igreja estava submetida a Deus. E as outras esferas da sociedade estavam submetidas e ligadas à própria igreja. Então, nessa estruturação, você trazia uma complicação muito forte de que o Estado, assim, muitas vezes entraria em conflito com o próprio Papa, porque o Papa chamaria para si competências políticas. E isso de fato aconteceu, né? Houve vários conflitos, cruzadas, enfim, exílio dos papas que tiveram que fugir, porque às vezes o imperador não queria se submeter, ou queria resistir à vontade do Papa, e assim se deu na Idade Média, em todas essas controvérsias. O que eu chamo a atenção é que a Idade Média não é a Idade das Trevas, né, como alguns dizem na modernidade. Isso, na verdade, é bastante pejorativo, porque, na verdade, os cristãos foram aqueles que, no momento de conturbação política, religiosa, econômica, moral, social, foram eles que deram, digamos assim, o capital, né, que se chama capital moral ou social, ou seja, o conteúdo, melhor dizendo, o conteúdo para aquela sociedade, para que eles tivessem valores culturais, morais, que pudessem se desenvolver e se estabelecer uma noção mesmo de cristandade, de civilização. E é importante dizer isso porque nessa mesma época o povo, né, muçulmano estava avançando contra os cristãos e com valores bastante distintos. E aí o cristianismo ele fortaleceu, ele interligou vários povos distintos em resistência ao avanço do povo muçulmano, né? Havia vários conflitos e guerras, enfim. Mas, então, esse é um período relativamente conturbado, de idas e vindas, né, nessa relação Estado e Igreja, e que a gente pode tirar alguns elementos aqui desse momento político, né, político e histórico. Em primeiro lugar, que o poder é temporal, né, o poder político é temporal, ele é relativo, no sentido que Deus é soberano, o Estado não é soberano. Isso é fundamental para a gente entender. Se a gente vê bem Agostinho, ele está batendo essa tecla, né? O Estado ele é relativo ao poder divino, à regência divina. Ademais, o cristão pertence à cidade de Deus e é estrangeiro na cidade dos homens, como destaquei. Então, na verdade, o cristão ele não está nessa cidade dos homens, carregando ou sendo levado pelos elementos ou pela vontade ou pela inclinação carnal da cidade dos homens. Pelo contrário, ele está aqui como estrangeiro, mas seu coração está na cidade de Deus. Isso é bem importante. E aqui, meus irmãos, tem uma questão muito prática. Quando nós vemos cristãos defendendo pautas políticas, ou políticos, ou partidos políticos, como se eles fossem aqueles que vão resolver a sociedade, resolver os problemas da sociedade, eles não entenderam o cristianismo, a natureza do cristianismo. Porque eles estão esperando da cidade dos homens aquilo que só será completado na cidade de Deus. Então, nesse sentido, veja, o cristão ele é uma pessoa
eminentemente cética assim, desconfiada sobre grandes projetos políticos, grandes projetos de poder, grandes soluções de política. Ele sempre olha os políticos falando alguma coisa, fazendo promessas com aquele olhar. Tá bom. Então tem que ser isso. Então o cristão, ele se envolve e ele deve se envolver com a discussão política, mas ele não coloca seu coração na discussão política, né? Então isso é bem importante. E isso tem implicações práticas, né? Porque a gente vê hoje, por exemplo, muitos cristãos disseminando fake news, né? Pecando o tempo todo, que fake news é você levantar falso testemunho o tempo todo. Você está levantando vários falsos testemunhos com o intuito de que a cidade dos homens seja definitivamente resolvido seus problemas. É como se ele, ao promover o pecado, pudesse resolver os problemas da cidade dos homens, quando na verdade não é assim que funciona. O coração do cristão está na cidade de Deus, apesar de ele ainda estar vivendo na cidade dos homens. Outra coisa que é importante destacar é que a relação entre poder institucional, religioso e político sempre traz tensões. Então, veja que na história da igreja, nesse momento aqui, a gente vai ver depois também que a relação entre Estado e igreja sempre foi, ou a maior parte do tempo foi conflituosa, foi se dada em tensão, não houve harmonia. Então, mais uma vez, quando cristãos tentam esperar do Estado que o Estado resolva os problemas da igreja, ou que o Estado faça o papel da igreja, eles estão equivocados. Por quê? Porque se Deus deu competências específicas para a igreja, é papel dela fazê-lo, e não esperar do Estado que o faça. Então, nesse sentido, quando o cristão ele tenta se apropriar do Estado para implantar o cristianismo pela força, ele erra. Porque aí ele deixa de depender do Espírito, né, que convence, que transforma de fato de dentro para fora, para depender do Estado que empurra pela força de fora para dentro, que na verdade não chega a adentrar, né? Ele só segura, o impacto é por fora, a coerção, a força só se dá por fora, mas não transforma o coração como o Evangelho faz. Então, nesse sentido, essa relação entre Estado e igreja é problemática. Eu destaquei semana passada e repito, né, é uma frase para a gente decorar, né? Relação entre religião e política a gente pode discutir. A gente deve discutir. Por quê? Porque há uma dimensão muito forte na política que é religiosa. Mas a relação entre Estado e igreja a gente deve evitar. Né? Essa relação institucional entre esses dois. Na verdade, pode haver uma cooperação para determinadas finalidades. Para o bem comum, mas não para favorecimento da igreja. Lembro de um caso, há uns 2 anos mais ou menos, né, na eleição de 2018, quando um determinado cidadão aqui, de uma determinada localidade, entrou em contato comigo. Não, eu soube que você gosta de política. É porque eu queria saber se na sua igreja a gente pode... Eu estou me candidatando, eu queria ver logo se a gente tem um apoio, para ver se a gente vai lá e pode trazer uma palavra assim para a gente poder, né, ter um apoio dos irmãos. E daquela forma bem tranquila, eu dei uma resposta que ele nunca mais falou comigo. Por quê? Porque uma pessoa dessa, ela não compreendeu o Evangelho, ela não compreendeu a cidade de Deus, a cidade dos homens, e ela não compreendeu que, de fato, nós temos orientações, né, ou princípios, ou competências distintas, né, entre Estado e Igreja. E Estado e Igreja, então, nesse sentido, eles podem cooperar para o bem comum, mas não usar o Estado para benefício da Igreja ou de determinados grupos eclesiásticos. Em seguida, destaco também que os princípios cristãos são os fundamentos da civilização ocidental. Então, isso é algo fundamental, meus irmãos, que nós precisamos destacar sempre, que quando alguém afirma que um ser humano tem dignidade intrínseca, ele está afirmando um princípio cristão, que está lá em Gênesis, que Deus nos criou à imagem e semelhança. Então, obviamente, quando alguém dos direitos humanos faz um destaque em relação de que o ser humano ele tem uma dignidade intrínseca, ele não cita a Deus, mas nós cristãos devemos lembrar que isso é princípio judaico-cristão, que os fundamentos da sociedade que nós vivemos, na sociedade ocidental, são eminentemente lá da Torá, no caso dos 10 mandamentos precisamente, né? E também os princípios e a forma de viver de Cristo, né? Que também se estendeu como sendo exemplo para toda a cristandade e para toda a história da humanidade. Então, nesse sentido, os princípios cristãos, fundamentos da civilização ocidental, estão no cristianismo e a gente precisa sempre destacar isso, certo? E
E assim, é muito importante isso que eu estou dizendo, daria para falar só sobre isso hoje, mas para dizer uma coisa básica, o Estado de Direito, quando a gente fala de Estado de Direito, o que é o Estado de Direito? Um Estado constitucional, que você tem uma lei que nem o Estado, nem o governante pode desrespeitar. E isso é o quê? Isso é fruto de valores cristãos, que dizem que o ser humano é mau e que se ele tiver muita força concentrada em suas mãos, ele vai causar males. Nesse sentido, quando a gente vê, por exemplo, alguém atacando o Estado de Direito, né, um governante ou não, nós devemos ser enfáticos em defender o Estado de Direito. Né, dizer o seguinte, aí você precisa ir com calma, meu amigo. Por quê? Porque aí você está atacando a nossa própria liberdade, que tem um fundamento cristão na limitação do poder estatal, certo? Vamos seguir. Estamos agora indo para a Reforma Protestante e a abertura da Era Moderna. O que é que acontece? Na Reforma Protestante, houve um uso inicial do poder do Estado e depois um distanciamento. Então, lá na época de Lutero e de Calvino, os dois se utilizaram do Estado no início da sua obra, né, de reforma. Então, Lutero foi protegido por governantes alemães, assim como Calvino foi protegido lá na Suíça, né, para fazer a obra de reforma. Então, eles usaram sim do poder do Estado em vários momentos. E aí há várias controvérsias, por exemplo, no caso de Serveto, né, se Calvino contribuiu para a morte que era um herege, né, que negava a Trindade. Então, há muitas controvérsias sobre esse momento. Mais uma vez, a relação institucional entre Estado e Igreja em tensão na Reforma Protestante. Mas o que acontece? Calvino e Lutero começaram a escrever sobre a necessidade de liberdade religiosa e de autonomia da Igreja face ao Estado. Então, eles começaram a dizer o seguinte, os dois, Lutero e Calvino, olha, é preciso que Estado e Igreja fiquem separados, né, distanciados. Ou seja, por quê? Porque cada um tem a sua competência diante de Deus. Lutero tinha uma visão muito negativa do Estado, né? Ao passo que Calvino não. Calvino via o Estado como ordenação divina. Lutero dizia, não, é por conta do pecado que Deus permitiu o Estado na história da humanidade. E isso tem uma implicação profunda, que no caso de Lutero, ele vai dividir Estado e Igreja de forma, Estado e religião, né? De forma muito estrita, né? Numa chamada doutrina dos dois reinos, né? Que ele vai falar que existem dois reinos. O reino, então, esse reino do pecado, que é o reino do Estado, que o Estado toma conta por meio da força, e o reino da Igreja, que é o reino espiritual. Isso tem problemas muito sérios para a Igreja alemã, na época, inclusive na época do nazismo, né, que cedeu ao poder do Estado, vendo o Estado como sendo ordenação divina temporal. Mas já Calvino foi fundamental, porque Calvino começou a desenvolver uma doutrina de resistência ao Estado, que a gente vai ver na nossa última aula como é que foi desenvolvida. E isso é importantíssimo, porque foi ele que deu a abertura para o constitucionalismo, né? Para a noção de constituição, porque ele estava dizendo que o Estado precisa ser resistido. Um governante não pode ser absoluto. O governante, quando age contrário à vontade divina, ou quando ele age contrário ao bem-estar do povo, ele se torna, diria Calvino, um tirano, que deve ser resistido e tirado pela força, né, do próprio Estado e também a participação, o engajamento dos cristãos na resistência ao tirano. Então veja mais uma vez que Lutero e Calvino, apesar dessa aproximação inicial, eles começaram a ver que a relação entre Estado e Igreja era muito mais problemática do que benéfica, né? E começaram a desenvolver essa doutrina de resistência ao Estado. E o que é que acontece? O que é que deriva desse momento de resistência ao Estado? Um princípio que é o princípio da laicidade. O princípio da laicidade se desenvolve no século XVI e XVII, especialmente depois da Guerra dos 30 Anos, né? Entre católicos e protestantes, e por questões políticas, econômicas, mas também questões doutrinárias, religiosas. E que a Europa diz o seguinte, olha, nós não vamos entrar em guerra mais por conta de questão religiosa. E aí você tem a Paz de Westfália, em 1648, e há uma consagração dessa noção de princípio de laicidade, que é a separação institucional entre Estado e Igreja. Então veja que isso tem um pé cristão, nitidamente. Apesar de que, na época, houve esse consenso, né, em perceber que muitas vezes os próprios cristãos estavam causando esses problemas. Mas então esse princípio vai dizer o seguinte, né, isso é importante para a modernidade. Estado e Igreja devem estar separados. Para quê? Para evitar os conflitos religiosos. E aí também tinha outros elementos na época. Você tinha a filosofia de René
o racionalismo, né, de René Descartes. Você tem um renascimento, aquela noção de voltar aos gregos para resgatar a cultura ocidental. Também tem a questão da autonomização das ciências com Francis Bacon, né, que começa a desenvolver que a ciência deve estar fora dos domínios da igreja. Vejam que nesse momento há muitas coisas importantes acontecendo e algumas dessas coisas têm o respaldo cristão. Muitas vezes não foi um cristão que tomou aquela iniciativa, mas aquilo tem um respaldo cristão. Quando, por exemplo, você separa a igreja de ciência, né? Veja, você pode dar um olhar religioso sobre a ciência, mas você não pode deixar que a igreja, a instituição, domine a ciência, porque aí você tem uma esfera dominando outra. Eu sempre destaco isso, meus irmãos. Se vocês precisam entender isso aqui, isso é um ponto central para mim, né? Religião e política, religião e ciência, religião permeia, na verdade, todas as esferas da sociedade. Religião entendendo-se como princípios, como os valores, como os credos, as crenças fundamentais que nós nem examinamos, nem sabemos que existem no nosso coração, mas que nós assumimos para a pesquisa, para o estudo, para o debate. Isso é muito importante. Mas eu também faço uma distinção entre as esferas. Esferas sociais, elas são distintas e elas têm competências diante de Deus que são específicas. Então, por isso que eu fiz essa distinção em relação à ciência. Mas aí o que acontece? O princípio da laicidade, com toda a sua importância aqui no começo da modernidade, se torna um tal de princípio do laicismo, que é a perversão da laicidade, que é justamente quando alguém começa a dizer o seguinte: olha, pela laicidade, os cristãos não devem dizer nada no debate público, eles não devem trazer sua religião para a sociedade. Mas isso não é possível, porque eu já disse que não existe neutralidade, né? Palavra adequada. Não existe neutralidade, isto é, todo mundo coloca suas crenças no debate público, e assim não é diferente conosco. Então, desse modo, o princípio da laicidade está sendo usado hoje em dia para escantear os cristãos, né, e os religiosos em geral do debate público. E isso é um grande problema que a gente precisa enfrentar e resistir. Como eu vi hoje, umas postagens aí, saiu uma matéria de determinado site, dizendo que determinada associação cristã estava querendo transformar o Brasil num estado teocrático, ou seja, um estado governado por Deus. E aí, o que os comentários diziam? Vamos começar a matar os evangélicos, vamos começar a matar os evangélicos. Esses são os grandes problemas do Brasil. Então, há pessoas aguerridas com muito ódio dos religiosos. Mas isso também é uma visão de mundo religiosa, né? Ter ódio dos religiosos, né? Como uma visão de mundo descaracterizada do divino, é também uma visão religiosa que não é explicada, ela é crida. E a partir dessa crença, você começa a desenvolver métodos, ou a visão de mundo, ou a forma de você agir no mundo. Seguindo, então, depois desse período, né, essa abertura da modernidade, princípio da laicidade, nós temos o que acontece, o iluminismo, né, no final do século XVIII. Na verdade, o movimento iluminista, vamos lá, o movimento iluminista século XVII e XVIII, final, ele culmina na Revolução Francesa no final do século XVIII. E o que acontece nesse momento? Uma privatização da religião, especialmente com a Revolução Francesa, né? De que, de fato, a Revolução Francesa foi aquele ponto assim de que a religião, ela de fato recuou. De que foi consagrada a noção de racionalista mesmo, nós vamos viver pela nossa razão, nós vamos fazer nossas leis com base na nossa razão, certo? Independente de Deus, independente de igreja, e a igreja ela foi escanteada do debate público. E aí estou falando instituição mesmo, né? Ela foi colocada na guarida, né, da sociedade. E isso abriu um forte processo de secularização. O que é secularização? Eu vou explicar isso como um exemplo. Imagina um jogo de futebol em que existe um juiz, e esse juiz, como se fosse Deus, né, que está com um apito. Então ele está orientando, ele está julgando o jogo, ele está marcando as faltas, ele está regendo o jogo, né, as regras do jogo. E aí, o que o processo de secularização faz? Tenta tirar o juiz e colocar para o escanteio, ou tirar do campo, entende? E aí todo mundo joga sem regras, né? E aí a sociedade vira grande templo de batalhas, né? Quem apontou isso muito bem foi Nietzsche, né? Quando um ateu ferrenho, mas que fez a denúncia, né? De que as pessoas tiraram o árbitro do jogo, mas queriam preservar os valores e as regras do jogo. Só que ele disse, se vocês tiraram o árbitro, quem é que manda no jogo? Não tem. Então, por isso que Nietzsche dizia que a sociedade se constitui como, na verdade, vontade de potência, poder, disputa de poder
pelo poder, porque não existe um árbitro, não existe um juiz, não existe valores a se conservar. Existe, na verdade, conflito, força, potência, né? Imposição daqueles que são mais fortes sobre os mais fracos. Por isso que Nietzsche dizia também que o cristianismo é um baixo platonismo, né? Que ele dizia, por quê? Porque os cristãos dão força aos mais fracos da sociedade. Porque Nietzsche vai dizer, não, meu amigo, os mais fortes que devem prevalecer da sociedade. E muitos usaram seus textos, né, apesar de não ter o respaldo dele, para apoiar o nazismo no século seguinte. Seguindo, nessa época, como é que a igreja reage em meio a tudo isso na Europa? Pelo menos, eu vou apontar aqui os avanços missionários, né, isso serve para que muitos irmãos comecem a ir para outros lugares no mundo com avanços missionários, para a pregação do evangelho, né, também avivamentos, especialmente nos Estados Unidos, que estava começando ainda, né, o seu processo de democracia, e também com filantropia e reformas sociais nessas novas nações que estavam surgindo naquele momento. E aí, isso é importante, né, de que a igreja ela reage dessa forma, para além, né, da sua localidade na Europa, mas aí o detalhe é importante. Especialmente quando é no século XIX, logo o século depois da Revolução Francesa, você tem um processo muito forte de retirada da igreja da sociedade. Então você tem tanto a noção do pietismo, né, um pietismo que era aquela crença, né, de que eu só me preocupo com a espiritualidade, eu só me preocupo com orar, com jejuar, e eu não estou nem aí para a sociedade, né, em última instância, assim, estou simplificando, mas em que certo sentido, na prática, se deu nisso. E também você tinha cristãos e a instituição igreja acuando mesmo, do debate intelectual, né? E aí a igreja foi, de fato, se acuando, e quem tomou proeminência em nome dos cristãos? Os liberais, né? Que é chamados liberais teológicos, que vão dizer, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus, né? E que, na verdade, o que a Bíblia ensina, então? Um evangelho social. Né? Em última instância, os ortodoxos ficaram acuados e os liberais, em nome do cristianismo, começaram a dizer que a Bíblia não é a verdade, não é a palavra de Deus, e, na verdade, só oferece uma reforma social. E o que acontece? Quando começa o século XX, nós temos uma igreja extremamente acuada, né? Criando seminários autônomos que não tivessem ligação com o Estado, com outras com entidades estatais, e que eles tivessem autonomia para defender a sua fé ou para formular o ensino da sua fé, mas que não tivesse engajamento público, né? Então, o que acontece? Muitos irmãos começam a reagir, e aí especialmente vem o nome do Carl Henry, né, nos Estados Unidos, que ele define o evangelicalismo, que é ortodoxia na vida pública, né? Você é ortodoxo, vai para a vida pública, debate, participa da política, da vida social da sociedade, e em nome de Deus mesmo, para a glória de Deus. Então isso foi uma mudança muito radical naquela época. E também o neocalvinismo, que eu vou falar daqui a 2 semanas especialmente sobre isso, do Abraham Kuyper. Então eu vou deixar para desenvolver esse pensamento do neocalvinismo daqui a 2 semanas. Mas isso é importante, porque a igreja começa a sair desse seu estado de medo, de estar acuada, e começa, de fato, a ir para o debate público com a sua ortodoxia, né? Ela não nega a sua fé, mas ela tenta ser razoável no debate público. Mas aí, ao passo que isso vai acontecendo, começa a acontecer, nós temos o surgimento do fascismo na Itália e na Alemanha, né, que resultou nas atrocidades que nós bem sabemos, e que é importante sempre dizer, e eu sempre digo isso, onde quer que eu estiver debatendo, né, que parte da igreja apoiou o fascismo, né, é importante a gente saber disso, é uma mancha para nós, né, de que, de fato, muitos cristãos cederam ao fascismo em nome de conservadorismo. E aqui é um detalhe, né, ser conservador é diferente de ser cristão. O cristão tem elementos conservadores, é diferente, mas o cristão não é um conservador ideológico, né, isso é importantíssimo. Porque para o cristão a tradição não é tudo, né? Para o cristão ele não vive no passado, ele vive no presente e tenta melhorar a sociedade para a glória de Deus. Então ele não pode se tornar um reacionário, né? Que idealiza o passado, como se lá em Atos fosse bom e aqui não presta, né? Lá não tivesse problema, aqui tá ruim. E não, o cristão não é reacionário. Então, o cristão tem elementos conservadores sim, porque ele sabe que revoluções destroem uma sociedade, mas ele não é submetido a uma ideologia conservadora. E aí, muitas vezes, muitos irmãos, infelizmente, cooptados por um discurso extremista na época, cederam a líderes fascistas e acabaram apoiando, né,
e os que se resistiram, alguns que resistiram foram mortos, né, que resistiram ao Estado, infelizmente foram mortos. Cito o exemplo do Bonhoeffer, que para mim é um dos cristãos mais exemplares, né, tentou matar Hitler, resistir Hitler, mas acabou sendo pego e foi assassinado. Mas por quê? Porque sempre Deus guarda o seu remanescente que não se contamina e não cede seu coração ao Estado, ao poder estatal. Em seguida, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos a Guerra Fria, que o debate no Ocidente é eminentemente liberal, né, entre progressistas e conservadores. Até hoje o debate se dá sobre essas pautas. Então, esse negócio de dizer, olha, teve o comunismo aqui, o comunismo, olha, não teve. Se a gente for estudar a história mesmo, de fato não teve. O comunismo é outra coisa do que tem sido dito por aí, né, de forma bastante grotesca. E, na verdade, o debate é liberal, entre progressistas e conservadores, né? E aí não vai dar tempo da gente entrar nisso aqui, porque também seria outra aula só sobre isso. Mas aí, no final do século XX, nós temos a queda do Muro de Berlim e as tecnologias de massa. Eu acho que o grande problema que a gente enfrenta hoje é você compatibilizar na sociedade a liberdade do indivíduo e também as comunidades, né? Como sendo aqueles locais em que você estabelece vínculos, né, mais sólidos do que na massa. Isso é uma coisa importantíssima, eu vou desenvolver em outros momentos. Porque eu ressaltei para os irmãos que é importante a gente entender a necessidade do convívio comunitário, né? Porque especialmente numa era de massas, né, que todo mundo tenta ter opinião sobre tudo e seguir determinadas orientações políticas, ideológicas, enfim, e que esquece da sua comunidade, né? Aquelas pessoas que de fato ela pode tocar e alcançar e fazer alguma coisa. Porque hoje em dia é assim, né? Todo mundo quer salvar o mundo, mas ninguém quer salvar ou quer ajudar o que está do lado. Isso aí é muito bom. Isso aí a política tem esse potencial, viu? Tem esse potencial maravilhoso de que eu sou conservador, mas se o imigrante entrar pela fronteira, ele pode estar passando fome. Eu quero é que ele se exploda. Tem esse potencial. Ao mesmo tempo, eu sou progressista, mas se alguém se tiver um problema, né, sei lá, a favor de destruir o meio ambiente, eu vou lá e mato o cara, mata esse infeliz aí. Então, a política tem esse potencial de cegar o ser humano, de que ele eleva determinadas coisas importantes da vida e o resto ele esquece. E ele está disposto a matar por aquilo ali. Então, isso é o quê? Idolatria, né? Isso mostra que a redenção do coração do ser humano está no mundo dos homens e não no mundo, né, na cidade de Deus, né, como destaquei. E aqui finalizando, tirando alguns princípios finais, alguns elementos finais, o cristão deve resistir ao avanço do secularismo moderno. Isso é importante, o cristão sempre deve lembrar que Deus é soberano, que está no meio do jogo, está com um apito na sua boca lá, ordena as regras adequadas para a sociedade. Deus não destrói os jogadores que estão no jogo do campo. Deus não faz com que todos os jogadores vistam a mesma camisa, obrigatoriamente pela força. As pessoas são diferentes, mas Deus está soberanamente regendo todas as coisas, apesar de não acabar, e não acaba, né, de fato, com a pluralidade da sociedade, o pensamento diferente entre as pessoas. Os cristãos devem dar respostas bíblicas aos dilemas políticos de sua época, né, como a gente já destacou. Então, os cristãos devem sim se preocupar. Tem uma dimensão política no Evangelho muito forte, né? Quando a gente afirma que Cristo é soberano, isso é uma dimensão política, né? Cristo é rei de tudo, né? E aí a gente tem um engajamento social, político, tem repercussões importantes sobre isso. E nós precisamos nos preocupar sobre isso. Além disso, a ortodoxia e a atuação social estão estritamente ligadas no ensino integral de Cristo. Isso eu destaquei bastante semana passada, né? Essa necessidade do elemento social com a ortodoxia. Então, uma coisa não anula a outra. Pelo contrário, uma coisa reforça a outra. E a ética protestante foi abandonada. E o espírito do capitalismo ganhou sua autonomia secularista. Então, isso é outro debate, né, daquilo que um determinado sociólogo, Weber, né, afirmava que, na verdade, o espírito, né, protestante, nessa ética protestante, formulou ou fomentou o espírito do capitalismo. Ora, enfim, eu vou falar disso aqui, não vai dar tempo mais. Mas eu só destaco o seguinte, que
apesar da importância, da influência que teve alguns elementos do protestantismo na fomentação do capitalismo, o capitalismo não pode ser colocado na conta do protestantismo, porque o capitalismo já deixou há muitos séculos a ética protestante, certo? É tanto que se tornou, em muitos sentidos, uma coisa mais animalesca, né, de conquista, de tirania do mérito e outras questões mais que a gente poderia trabalhar em outro momento. Mas, enfim, tentei aqui fazer um panorama geral. Espero que os irmãos não tenham dormido, principalmente.